Olá, eu sou a professora Hilva e neste vídeo pretendo complementar nossa reunião de ontem, que foi remota pelo Google Meet. Me dirijo especificamente às turmas 13 e 14 do nosso mestrado e para isso vou contextualizar primeiro esta complementação. Inicialmente, relembro brevemente o conteúdo abordado nessa aula anterior, que foi a demonstração da criação de variáveis no software estatístico SPSS a partir de um arquivo novo, em que a matriz estava ainda vazia. O preenchimento de dados, de forma simulada, algumas operações de estatística descritiva, como frequências de variáveis nominais e ordinais, e médias de variáveis intervalares. E também a realização de testes não paramétricos, que se restringiu à aplicação do teste de Kruskal-Wallis e de Q-quadrado, além da elaboração, ou melhor, da geração de dois tipos de gráficos e a edição desses gráficos no próprio software SPSS. E o que faltou? Faltou mostrar a interface do PSPP, que é a alternativa gratuita ao SPSS, conforme pergunta de Carlos, um dos integrantes dessa turma, e de onde também pode ser baixado este software. Esses aspectos ficaram para o final do encontro, mas não foi possível terminar no tempo destinado à aula. Foram 2 horas, aproximadamente 2 horas e meia, 2 horas e 40 de reunião que eu deixei gravada aqui neste canal. E também a pergunta sobre a importação de dados a partir de outro software para o SPSS, que foi a pergunta de Sijano. Além da elaboração do gráfico de caixas, que tentei elaborar, mas por alguma razão acabei confundindo os comandos e as caixas de diálogo e não deu certo no encontro de ontem. O que é que eu apresento aqui na tela? É um outro banco de dados já preenchido, mas no PSPP e não no SPSS como na apresentação de ontem. Eu quero chamar a atenção aqui, esse é um outro arquivo recente de um trabalho feito com meus alunos de iniciação científica da graduação, e eu estou aproveitando também este outro arquivo, esse outro banco de dados, para mostrar alguns aspectos relacionados ao preenchimento com os dados. Aqui nesta matriz, nós observamos que as categorias das variáveis sexo, estado civil, cor, raça e outras variáveis nominais estão em caracteres não numéricos, ou seja, não foi codificado o preenchimento. Então, mencionei ontem que isso dificulta
tanto o preenchimento quanto dificulta depois a análise, né? Então, aqui, por falta de entendimento nesse início, né, da aprendizagem do preenchimento do banco de dados, os alunos não codificaram. Então, ao preencher dados tanto no SPSS quanto no PSPP, é necessário codificar as categorias de dados. A codificação, como nós vimos ontem, consiste em atribuir um valor numérico ou uma etiqueta a cada categoria ou nível da variável. Isso permite que o software reconheça e analise corretamente os diferentes valores da variável. Então, a codificação, como mostrei ontem, pode ser feita de diferentes maneiras, dependendo do tipo de variável que você está trabalhando, com a qual você está trabalhando. Então, por exemplo, variáveis categóricas, se você tiver uma variável categórica como gênero, como mostrei ontem, com as categorias masculino e feminino, você pode atribuir o valor numérico 1 para masculino e 2 para feminino. Isso permite que o software identifique e analise os grupos. Se for uma variável ordinal, para ainda continuar relembrando a demonstração de ontem, como uma escala de classificação de 1 a 4, por exemplo, como exemplificamos ontem a partir das ideias, né, dadas por Carlos e também por Érica. Então, pensou-se na variável primária, né, para a nossa uma pesquisa que era simulada, né, para o preenchimento simulado do banco de dados. Então, pensamos em medir a satisfação, né, dos professores de escolas públicas e privadas de João Pessoa. Então, nesse caso, você pode atribuir os valores numéricos correspondentes a cada nível. Muito satisfeito, como, por exemplo, como 4, satisfeito como 3, insatisfeito como 2, ou muito insatisfeito como 1, que foi como fizemos ontem no nosso exercício. Bem, e assim da mesma forma, variáveis nominais. Então, ao codificar as categorias de dados, é preciso certificar de que foram atribuídos os valores ou os rótulos corretamente para cada categoria e de que a codificação seja consistente em toda a variável no preenchimento de cada unidade observacional. Isso vai garantir que o software interprete corretamente os dados durante a análise estatística. Caso contrário, pode acontecer o que observamos ocorrer em relação ao banco de dados que já estava pronto, que já estava preenchido previamente de uma pesquisa real, em que houve um erro de digitação, e por causa desse erro de digitação acabaram ficando 3 categorias, quando na verdade eram 2, né? Sexo masculino e feminino. Então, esse aqui é um banco de dados já preenchido, que tem, vejamos aqui, tem 106 é o mesmo número do anterior, só que é uma outra pesquisa. Foi feita com monitores do nosso curso de medicina, monitores das disciplinas, tanto da fase pré-clínica quanto da fase clínica. Então, como eu disse aqui, não foi codificado e eu chamei a atenção que é importante que seja codificado. Pronto. Então, ao demonstrar esse software, agora eu vou abrir um arquivo novo
do PSPP. Aqui vocês podem até observar que o layout é bem parecido, mas não é o mesmo. Aqui é o PSPP, que é o software gratuito, que é uma alternativa ao SPSS. Continuando aqui, eu abri agora em outro arquivo. Esse arquivo é novo, não está preenchido ainda. E aqui também é um arquivo do PSPP. E sendo uma alternativa de software de código aberto em relação ao SPSS, digamos assim, esse editor de dados do PSPP, ele tem algumas diferenças do SPSS. Esse software alternativo, ele tem também algumas limitações em comparação ao SPSS. Ainda que ele possa realizar estatísticas descritivas, testes de hipóteses com o teste T de Student, análise de variância, regressão linear, medidas de associação e correlação. Então, o que difere é, digamos, a funcionalidade de algumas outras características. Bem, eu só vou... Agora, porque está havendo um ruído estranho, eu vou resolver. Como eu dizia, vários testes são realizados, né? O teste de análises, os testes de análise paramétrica, como o teste T, análise de variância, e também testes não paramétricos, como o Q-quadrado, o teste de Mann-Whitney, o teste de Kruskal-Wallis. E também, veja que aqui, quando a gente começa um novo arquivo para o preenchimento de um novo banco de dados, também há alguma diferença aqui no layout. Então, a gente encontra uma diferença, é uma interface gráfica um pouquinho diferente, mas vocês podem ver que quando eu clicar aqui, a gente vai obter as mesmas funcionalidades em termos do preenchimento. Lembrar, é algo que me ocorreu agora, mas lembrar que o PSPP é compatível com arquivos que já existem de dados e de sintaxe do SPSS. Então, se eu quiser abrir um arquivo que foi criado no SPSS, eu posso abrir no PSPP. Então, vamos aqui, da mesma forma, nós temos aqui a janela de visualização dos dados e aqui a janela de visualização das variáveis. Então, a variável, vamos criar aqui uma variável com o nome da variável. Como fizemos na aula de ontem, na reunião de ontem, nós temos aqui, por exemplo, PSPP1, porque, como eu disse, eu prefiro sempre identificar o prontuário e lembrar aqui de algo sobre o que se já me disse. Mas pode-se importar os dados de um outro software? Sim, é possível. Se você já faz uma coleta de dados, né, por meio de uma plataforma como o SurveyMonkey, como eu citei ontem, ou pelo Google Forms também, que se faz muito hoje a coleta de dados, né, de forma remota, principalmente durante a pandemia, ou então quando a nossa população, né, da qual nós vamos selecionar uma amostra para responder às nossas perguntas,
se encontra longe. Então, pode-se fazer por meio do Google Forms ou de outra plataforma que faça que possibilite essa coleta de dados. Então, nesse caso, é possível importar esses dados sem ter que preencher tudo. Mas, quando a coleta de dados é feita presencialmente, com formulário de papel, ou questionário de papel, que é preenchido a lápis, então, nesse caso, há necessidade de fazer esse preenchimento no próprio PSPP ou SPSS. Então, que outra... Claro, aqui é uma variável só para a contagem, né? Só para a contagem. Então, vamos aqui, seria a variável, essa variável aqui, número 2, seria a variável sexo. Só para mostrar que é a mesma coisa, veja, se a gente faz aqui rolando a tela lateralmente, a gente vê que é a mesma, a medida, se a gente clica aqui, nominal, ordinal e escalar, o alinhamento, que é mais uma questão aqui da exibição, os valores perdidos, vejam que aqui tem as mesmas funcionalidades, né, para o preenchimento. Então, aqui também tem os mesmos comandos, né, o comando de edição, o comando de análise, o comando de gráficos e ainda outros comandos. Então, só para mostrar que, se eu vier aqui para visualização de dados, veja que eu criei aqui PSPP e sexo, né? E aí não vou criar novamente, é óbvio, eu não vou criar o mesmo banco de dados que a gente acabou criando ontem, né? Só para simular o preenchimento. Então, o que eu gostaria de comentar agora são algumas das limitações do PSPP em relação ao SPSS. Agora, aqui está aberto o arquivo do banco de dados que utilizamos ontem para realizar algumas análises e gráficos. Então, vejam que aquele arquivo ele foi criado como base de dados na pesquisa da minha aluna, no SPSS, que como eu comentei ontem, era uma versão antiga que tínhamos disponível no nosso centro. Então, nossa aluna preencheu lá e, usando também esse computador antigo, eu fiz a transferência também para o meu computador. Então, veja, aqui é aquele mesmo banco de dados. Bom, então, algumas das limitações do PSPP são, como eu já mencionei, uma menor funcionalidade. O PSPP pode ter ele tem uma gama mais limitada de recursos em comparação ao SPSS. Isso significa que algumas análises estatísticas mais avançadas podem não estar disponíveis no PSPP. Foi o que eu observei no semestre passado com a turma 12, quando tentei fazer uma demonstração com o PSPP e o que eu já tinha observado antes, né, com os meus alunos da graduação. E aí a gente observa que há limitações. Também a interface é menos intuitiva, a interface de usuário. Vejamos que já começa um pouco diferente, como eu mostrei
há alguns minutos, né? Então, tentamos mostrar como é o início, a tela inicial de um banco de dados ainda não iniciado, um banco de dados novo. Então, é uma interface menos amigável em comparação ao SPSS. Isso pode dificultar a navegação e o uso do software, principalmente para os usuários iniciantes. Agora, uma limitação que eu acho importante, mas que pode também ser contornada, é porque o PSPP é limitado em termos de gráficos. Então, se eu aqui pedir um gráfico, eu posso obter até, veja aqui, está em inglês, mas gráfico de barras, histograma e scatterplot, aquele diagrama de dispersão, né, para observar correlação entre duas variáveis. Só há essas três possibilidades, né, enquanto que no SPSS há muitas outras possibilidades de gráficos. E, além disso, se eu pedir para realizar um histograma, por exemplo, em relação à idade, né, o que acabamos fazendo isso ontem, né, no SPSS, na nossa reunião. Então, eu já posso conformar uma curva normal, ok, em relação à idade nós fizemos, e eu acho que vocês lembram que foi exatamente assim que nós vimos uma curva que, embora a média tenha sido 25,6 e o desvio padrão 3,7, mas nós observamos aqui que é uma curva aparentemente assimétrica. Então, poderíamos fazer outro teste, que eu vou fazer daqui a pouco, para a gente avaliar se realmente é uma curva assimétrica, como ela apresenta-se graficamente aqui. Aí, outra limitação, veja, vocês lembram que eu editei os gráficos, né? Editei de uma forma bastante rápida, mas eu consegui editar no SPSS. E aqui não é permitida a edição. Então, vou descartar essa saída. Então, o PSPP cria gráficos de setores, gráficos de barras, histogramas, né, e gráficos de dispersão, mas não há capacidade para editar esses gráficos, e aí isso limita a sua utilidade. O PSPP também não cria diagrama de caixas, né, o box plots, que é aquele gráfico que eu tentei demonstrar ontem a criação no SPSS, né, e me confundi um pouco com os comandos, e vou tentar aqui novamente repetir a demonstração. E, então, o SPSS tem mais recursos para a criação de gráficos. Agora, eu disse há pouco que isso pode ser contornado. Isso pode ser contornado quando você exporta os dados daqui para o Excel. Então, essa foi uma pergunta do Cijame, que aí eu tinha dúvida se poderia exportar, mas pode exportar. Acabei esclarecendo essa dúvida, e pode exportar. Então, podemos exportar daqui para o Excel e construir gráficos no Excel, né? Em termos de opções menos dispendiosas, o Excel é provavelmente uma melhor aposta nesse caso. E aqui é outra diferença, né, que estamos aqui no PSPP. Outra diferença é que o SPSS tem aquela caixa onde você pode mover a primeira variável e outra caixa onde você pode mover a segunda variável. No teste, por exemplo, no teste T de amostras pareadas, que não cheguei a fazer esse teste ontem. Mas, por exemplo, nós vamos analisar aqui, analisar
e vamos comparar amostras com o teste T de amostras ou grupos pareados, né, que é aquela análise que você faz antes e depois com o mesmo grupo, chamamos de amostra pareada. E aqui vocês podem ver que só tem essas duas variáveis. Então, porque todas as demais variáveis desse banco de dados, também eu acho que vocês lembram que no nosso encontro de ontem, a gente só tinha nesse conjunto de dados aqui, desse arquivo, a gente só tinha uma variável intervalar, que era a idade, né? E não tem outra variável para que a gente faça essa comparação. Então, aqui eu não posso, aqui é só para definir o intervalo de confiança, né? 95%, que corresponde a 5%, ok, vamos deixar, mas não, aqui não há possibilidade de ter outra caixa onde a gente pudesse, por exemplo, essa variável aqui que não está nomeada, eu coloco aqui, né, então, aqui não há possibilidade de comparar com essa outra variável, então há essa limitação também. Aqui nesse banco de dados é porque só tem uma variável que eu passei para cá, uma variável intervalar. Se eu quiser fazer o que eu fiz ontem no SPSS, no mesmo banco de dados, que é este aqui, da comunicação de mais notícias. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, análise estatística descritiva é tranquilo, não há necessidade nem de repetir aqui, mas aí aqui, essa parte aqui é tranquilo. Por exemplo, nós vimos, né, ontem, sexo, etnia, estado civil, espiritualidade. Então, aqui, veja, tem média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, variância. Deixa eu ver se aqui apareceu. A mediana, aqui apareceu a mediana, que ontem não apareceu. Então, aqui eu vou fazer análise descritiva, que é tranquilo. Vejam aqui. Então, 53 e 53, em termos de frequência simples, 50%. Então, nessa amostra, não foi uma amostra proporcional, ela foi aleatória, mas, surpreendentemente, 50% foram do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Então, veja que a estatística descritiva, ela não apresenta nenhum problema em relação ao uso isso aqui já mostramos ontem, mas com o SPSS nesse mesmo arquivo. Então, podemos fechar aqui. E o que quadrado, né? Vamos ver aqui, analisar. Então, aqui nós temos comparar médias, estatísticas, pronto. Cross tapes, que quadrado. No mesmo lugar onde a gente encontra lá no SPSS. Então, vamos ver aqui o que é que nós queremos relacionar. Lembrem que ontem nós tentamos relacionar sexo, se há uma diferença na distribuição, né, em função de uma variável, que no questionário foi uma variável, se eu não me engano aqui, SBN1, vamos considerar isso. Aqui é a seção 2 e o item do questionário Bad News, ou comunicação de mais notícias, o item 1. Então, vamos ver aqui. E aqui, eu vou pedir aqui, tá, como que quadrado. Vejam, que quadrado, e aqui continuar.
e trazer a caixinha, ok. E aqui aparece o resultado, e o resultado aparece dessa forma. Veja aqui, olha, um erro de digitação aqui. Vocês percebem que o erro de digitação compromete muito a análise. Ficou essa coluna aqui com 4, que não foi, ou não foi codificado, ou foi um erro de digitação. Então, nós podemos ver um pouquinho mais, aqui um pouquinho mais a seguir, aqui não está rolando bem a tela, mas nós observamos aqui, deixa eu ver aqui, fazendo esse tipo de... Bom, aqui nós temos, não está rolando a tela, não entendo porquê, mas tem um Q quadrado aqui, que foi o mesmo teste que observamos, e o P foi de 0,79 aqui, então não foi estatisticamente significativo, ou seja, não há diferença na distribuição dessa variável em relação ao sexo. Então, veja que é possível fazer testes também, sem problemas. Só o teste T que tem uma limitação na sua realização. Bem, mas aqui nós podemos aqui novamente ver análises. Vamos fazer aqui uma análise de testes não paramétricos. Veja que quadrado está aqui também. Vamos avaliar duas amostras. Aqui está o Kolmogorov-Smirnov, que eu falava ontem para vocês. Kolmogorov-Smirnov, certo? É esse o teste que eu falei daqueles russos que avaliam a distribuição, se é uma distribuição normal ou não. Então, vejam aqui que eu vou colocar a única variável quantitativa que temos, intervalar, é a idade. Então, vamos avaliar a idade. Eu quero que seja feita uma avaliação para testar a distribuição. Vocês lembram que a gente teve uma distribuição que não aparentava ser simétrica, portanto, a gente não poderia usar testes paramétricos como o teste T. Então, vamos aqui, ok. Então, a gente vai verificar o SP, veja, o P aqui está estatisticamente significativo a 0,05. Veja que é 0,000. Ou seja, há uma diferença entre a distribuição da variável idade nessa amostra de estudantes, que usamos como exemplo, e a distribuição normal. Portanto, o teste T, que é um teste paramétrico, nem o teste T de amostras relacionadas quanto de amostras não relacionadas pode ser usado porque mostra que a distribuição da variável idade é assimétrica. Então, vamos usar nesse caso o teste de Mann-Whitney. Não podemos usar o teste T e nem a análise de variância, que é a NOVA, que também é um teste paramétrico, né? Quanto ao download do PSPP. O download é feito a partir, né, do endereço www.gnu.org/software/pspp/. Eu vou colocar no Cigar porque fica melhor de capturar esse link, né, copiando.
do que soletrando aqui. Então, esse software, né, ele é de uma organização sem fins lucrativos, né, com a missão de promover a liberdade do usuário de computador, do usuário da internet. Então, essa fundação, que é a Free Software Foundation, defende os direitos de todos os usuários, né, de usufruírem, né, dos benefícios do uso do software. Em outro vídeo eu posso falar sobre essa questão do SPSS, né, porque realmente é caro, dificilmente até o meu centro, né, o CCM, tinha uma versão, né, mas não era, como se diz, vitalícia. Ela era uma versão que era paga mensalmente e custa caro. Até para a instituição obter é mais complicado. Então, eu também quero lembrar que o SPSS tem uma versão teste. É conhecida como versão de avaliação ou versão de demonstração, que a própria IBM, que é a detentora do SPSS, disponibiliza como forma de permitir que os usuários experimentem o software antes de tomar uma decisão de compra. Então, essa versão de teste normalmente oferece acesso a todas as funcionalidades enquanto teste, por um período limitado de tempo, geralmente de 15 dias a 30 dias. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de destacar também, que você pode usar a versão teste, mas a versão teste a cada 15 dias ou 30 dias expira. Então, não é a gente não pode dispor do SPSS uma versão mais adiantada por mais do que esse período de tempo. Bom, então, acho que eram esses os aspectos. Sim, quanto à importação, também foi uma pendência da importação de dados para o SPSS. Então, pode-se seguir esses passos. Eu não vou importar aqui porque eu não tenho nenhum outro, no momento, eu não tenho um outro arquivo de dados, outro banco de dados, para onde eu possa fazer, que eu possa fazer a importação, né? Porque eu nunca fiz exportação, só a importação. Então, no menu principal aqui, onde tem arquivo, clicamos aqui no comando arquivo, e veja que logo aqui no terceiro menu temos importar dados. Então, o SPSS suporta vários formatos, como Excel, arquivos CSV, que são aqueles valores separados por vírgula, e entre outros, né, que eu também já mencionei. Então, após selecionar o formato adequado, é preciso navegar até o local onde os dados estão armazenados no seu computador e selecionar o arquivo que você deseja importar. Então, dependendo até do formato dos dados, você pode precisar ajustar as opções de importação na janela. Você pode precisar definir o tipo de variável, a seleção das colunas relevantes, a definição de outras configurações específicas do seu conjunto de dados. Então, após ajustar essas opções de importação, você clica em OK para importar os dados para o SPSS. E aí os dados vão ser carregados e exibidos na janela de dados do SPSS ou do PSPP, né? Porque o PSPP é o software ao qual vamos ter acesso. Sim, então além
Eu acho que eram essas as questões pendentes em relação à nossa reunião de ontem. E o link eu colocarei no cigarro. Então, espero ter complementado. Mais algum aspecto a gente pode discutir nos nossos 3 encontros que ainda teremos até o final da disciplina. Então, até logo e abraços.